A ideia aqui dessa palestra é dar os baby steps nessa integração entre PHP e Alexa. Então, é falar um pouquinho de conceito, quais são os conceitos nessa integração, nomenclatura, e vamos tentar fazer ela falar um pouquinho com a gente. Tá. Eu sou o João Paulo, trabalho atualmente na Pronto Light, desenvolvedor desde 2008, trabalho com Drupal desde 2012. Hoje sou membro ativo da comunidade Drupal. Aqui no Brasil, a gente tem uma associação que tem como objetivo difundir Drupal. E Drupal é escrito em PHP, então por isso que a gente está no evento de PHP, certo? Aqui são os links para me achar, meu e-mail, todos pelo meu sobrenome Seregati, você consegue me achar nas redes sociais. E tem a Vanessa, que ela vai me ajudar também na palestra aí. Bom, eu sou a Vanessa, também trabalho desde 2008 com web. Mais especificamente, me aprofundei muito na parte de Drupal, mas hoje a gente não vai falar de Drupal aqui. Quem quiser me achar também na web por aí, quem quiser falar comigo depois também. Hoje eu trabalho na Itelios, sou líder de desenvolvimento PHP, e é isso. E, na verdade, não é só a gente aqui que vai apresentar. Vai ter um terceiro palestrante aqui hoje. É agora que a gente vê se funciona ou não. Alexa, who are you? I'm Alexa and I'm designed around your voice. I can provide information, music, news, weather, and more. Funcionou. Então, você é a Alexa, é a terceira palestrante de hoje, né? Bom, sobre o que vamos falar aqui hoje? A gente vai apresentar a Alexa para vocês, os dispositivos, os Echos da Amazon. A Alexa é um serviço, o Amazon Echo é esse dispositivo legalzinho aqui, são coisas diferentes. A Alexa, que é o serviço, mora ali dentro. Vamos mostrar aqui um pouquinho do Amazon Developer, passar pela nossa demo e falar um pouquinho mais a fundo sobre interface conversacional. Bom, como eu falei, a Amazon Alexa não é o dispositivo. A gente, às vezes, fala Alexa e já lembra do dispositivo, mas ela não é o dispositivo, ela é o serviço. Ou seja, esse serviço você pode usar em outro dispositivo, não precisa ser necessariamente esse. Já o Amazon Echo é esse carinha. Aqui. Ele tem essa primeira versão dele, é a mais barata, por isso que a gente tem ele. Porque a gente é brasileiro. Mas tem as evoluções dele, que são essas aqui. Esse é o Echo Dot, que é o menorzinho de todos, custa $49, e vai até o Echo Show, que aí tem uma integração com cards, tal, que a gente vai passar também, que aí já custa $229. E aí tem um comparativo de algumas coisas que um tem, outro não tem. Acho que o principal aqui é a questão de volume e a de imagem também, né? Basicamente, como que isso funciona? O usuário, que ali é o dispositivo, né? A gente passa o comando, o serviço da Alexa, o skill processa e manda para o nosso servidor, que vai processar e vai responder de volta para o skill. Pode ser uma função lambda ou funcionar numa máquina comum. Bom, o Amazon Developer é um centro de desenvolvimento para produtos Amazon. Então, a partir dele, você consegue desenvolver não só para Alexa, skills para Alexa, mas para outros produtos Amazon também. E aqui também é onde, quando a gente vai desenvolver uma skill para Alexa, é aqui onde tudo acontece, né? A nossa ID, a gente cadastra a sua ID de desenvolvedor, que é o que tem que estar cadastrado no dispositivo também. E a Amazon Skills. A Amazon Skills é como se fosse um Google Play da vida, né? Skills são como vamos associar com aplicativo, assim. Mas não necessariamente, você não precisa baixar um skill para ele funcionar no seu dispositivo. Ele já existe lá, está na nuvem, é só você invocá-lo. Qualquer skill que está disponível ali na Amazon Skill, você pode invocar no seu dispositivo Echo. Tem tanto skill aqui, tem skill para todas as coisas. Tem skill de horóscopo, tem de, sei lá, desde previsão do tempo até enquete, enfim. Vamos mostrar um exemplo de algum? Então aqui a gente está na loja, né, de skills. Na verdade, a maioria dos skills são gratuitos. Então, você vem aqui e habilita ele, ou seja, ele vai ficar associado à sua conta. Então, cada dispositivo desse é associado a uma conta na Amazon.
Então, quando eu instalo um skill, né? Eu associo aquele skill à minha conta e esse skill tem capacidade de acessar informações minhas e executar alguma tarefa. Então, tem skill para qualquer finalidade. Skill para soltar barulho de peido, perguntar a hora, para treinar para uma certificação. Tem skill para tudo. Então, como é que funciona? Eu vou utilizar agora um skill nativo da Alexa. Eu vou perguntar para ela como está o tempo em São Paulo hoje. Alexa, how is the weather today in São Paulo, Brazil? In Sao Paulo, Brazil, it's 25 degrees Celsius with thunderstorms and partly sunny skies. Tonight, you can look for clouds, with a low of 18 degrees. Tem uma coisa que a Alexa ela não funciona, até agora não está funcionando em português, não existe em português ainda. Então, a gente tem que passar os comandos em inglês e ela responde em inglês também. Se eu não me engano, acho que o Google Home... o Google Home ele responde em português. Ele funciona na plataforma do Google Now, né? E assim, esses skills que a gente vê muita brincadeira. Tem, agora, recentemente, com a história do Oscar, teve skill para quiz do Oscar, Scooby-Doo, né? Tem muita coisa que é divertida, mas também tem um lado muito legal, um lado social e de aprendizado também. Como ele falou, para estudar para certificação. Tem umas coisas também para o pessoal que é deficiente visual, alguns skills que são bem legais para isso. E o que a gente vai fazer hoje aqui é desenvolver uma skill para a Alexa com PHP. A nossa skill ela vai ser uma skill de confissões, que a ideia é a gente fazer confissões e ela lê para a gente essas confissões randomicamente, sem a gente saber quem foi que fez essa confissão. Então, basicamente, o que a nossa skill vai fazer? Duas ações. Uma é escutar uma confissão e a outra função dela é falar uma confissão que alguém fez, vai buscar randomicamente do banco de dados e falar essa confissão para quem está querendo ouvir. Então, ela tem duas ações. A primeira é fazer confissão. Então, eu tenho que falar aquela voz de invocação ali para que ela funcione. Eu vou entrar dentro do escopo do meu skill e dentro desse escopo eu consigo interagir com o meu código. Tá? A mesma coisa aqui, eu entro dentro do escopo do meu skill e ali eu faço algumas perguntas e, nesse caso, eu falo, eu quero ouvir uma confissão. A gente vai fazer um exemplo agora de como isso vai funcionar. Então, eu primeiro preciso entrar no skill. Então, eu tenho uma voz de invocação para habilitar a Alexa, né, para que ela consiga me ouvir. E, dentro disso, eu falo qual skill que eu quero usar. Tá? Então, Alexa, open confessional. I can heard and tell confessions. In order to make a confession, you can say, I want to say that, and what you would like to confession. Or you can say, I want to heard a confession. I want to say that I am a Java developer. I got it. You are so bad. Então, o que aconteceu nesse intervalo de tempo que eu fiz a minha confissão? Eu tenho essa aplicação em PHP rodando em algum lugar na nuvem. Algum lugar é a Amazon, por exemplo. Então, está lá rodando na Amazon e eu tenho algumas rotas que ficam escutando um payload de JSON. Ou seja, toda vez que eu faço falo para a Alexa fazer alguma coisa, eu mando uma informação para o Alexa Service, ele vê quais são os... Sorry, I don't know that. Fica quietinho agora, tá? É que eu falei Alexa, né, gente? Então, agora ela está no mudo. Então, ele faz uma invocação para essa Alexa, né, o serviço da Alexa, e como lá tem associado um skill à minha conta, ele sabe que toda vez que eu falar confessional, é para chamar o serviço que está na rota tal. E nessa rota tal está rodando um serviço PHP que vai responder num formato JSON também, que o serviço vai entender, mandar para o dispositivo e o dispositivo vai tratar isso como voz. Tá? Então, aqui a gente tinha, por exemplo, algumas confissões, e eu falei que eu era um desenvolvedor Java. E agora ela aparece ali. Tá? Então, basicamente, daquelas duas tarefas, a de fazer uma confissão, a gente conseguiu fazer. Tá? Agora, eu vou pedir para ouvir uma confissão.
Quando eu peço para ouvir uma confissão, ela vai buscar randomicamente alguma dessas opções no banco de dados e vai falar para mim. Tá? Vamos tentar. Alexa, open confessional. I can heard and tell confessions. In order to make a confession, you can say, I want to say that, and what you would like to confession. Or you can say, I want to heard a confession. I wanna hear the confession. I am a Java developer. Ele pegou ali randomicamente, foi a última, né? Então vamos tentar ver de novo se ele vai pegar essa de novo. Tomara que não, né? Só para provar que ele não pegou a última. Mas é aleatório, né? Alexa, open confessional. I can heard and tell confessions. In order to make a confession, you can say, I want to say that, and what you would like to confession. Or you can say, I want to heard a confession. I wanna hear the confession. I make deploys with FTP. Tá randômico, funcionou. Então, beleza. A gente conseguiu atingir o objetivo do nosso skill. E sempre tem que chamar o Open Confessions para você conseguir executar uma ação, seja para fazer uma confissão ou para ouvir, para você entrar no escopo. Se a gente só falar Alexa Open Confessions, ela não vai funcionar. Funcionou. Bom, fica quietinha. Desliga ela. Então, aí tem uma estrutura, que eu falei Alexa, ask confessions, e aí dentro do escopo eu pedi alguma coisa. Então, essa é uma estrutura de como funciona a nossa comunicação com o dispositivo Echo. Tá? O que significa isso? Quando eu falo Alexa, eu estou ativando o dispositivo, ele fica lá paradinho. Tá? Então, se eu não chamá-lo, ele vai ficar ouvindo e mandando os meus dados secretos para a Amazon. Mas se eu falar uma voz de ativação, provavelmente ele vai acordar e esperar uma ação. Então, ativação. Então, aqui no exemplo que eu dei, Alexa, ela acordou, ficou esperando uma invocação. Aí eu falei, Open Confessional. Então, a invocação. E dentro a partir do segundo passo, eu já estou no escopo do meu skill. Tá? E ali eu falo qual é a intenção, o que eu quero fazer dentro da skill. E aí tem um conceito de slots, que são parâmetros que eu vou passar para as intenções. Só que aí a gente vai ver isso mais para frente. A voz de ativação. A voz de ativação, as opções que nós temos são essas. Elas são estipuladas pela Amazon, então eu não consigo mudar. Eu só consigo mudar via aplicativo de configuração do dispositivo. Qual desses 4 nomes eu quero chamar o meu dispositivo para ele acordar. Tá? Eu prefiro Alexa, porque é feminino, mais bonitinho, então eu gosto de Alexa. E aí, uma invocação. Então, uma vez que eu falei Alexa, ela acordou, eu preciso invocar uma skill. No caso aqui, no nosso, é Open Confessions. Então, uma vez que eu fiz isso, Open Confession, eu estou dentro do escopo da minha skill, ou seja, meu código já está rodando, e a partir desse momento, eu consigo interagir como eu queira. E o que é uma intenção? Uma intenção é o que eu quero fazer dentro da minha skill. Existem algumas que são padrões, por exemplo, Help, Exit, caso eu entre dentro de uma skill, eu falo Open Confessional, mas eu não quero mais ouvir. Falo Cancel ou Exit, e ele vai sair. Ou eu posso ter as minhas intenções, que no caso do nosso exemplo eu quero fazer uma confissão ou ouvir uma confissão. Tá? E dentro das intenções tem as utterances, que são, fazendo uma analogia, uma intenção é uma função. E uma utterance é um apelido para aquela função. Então, por exemplo, eu posso chamar Heard a Confession por simplesmente falar I wanna hear the confession. Ou eu poderia também falar I would like to hear the confession, para chamar a mesma intenção. Então, utterances são apelidos para que eu consiga acessar uma intenção. Tá? Então, tell me a secret, tell a confession, poderia criar surprise me, tá? E por aí vai. Vai da sua criatividade e a do seu usuário também. Né? E aí, o que são slots? Se a intenção é uma função, o slot é um parâmetro de função. Tá?
Então, via ali, por exemplo, eu quero saber da previsão do tempo para hoje. Então, today ali pode ser um parâmetro de função, porque eu poderia também perguntar para amanhã e assim por diante. Por exemplo, eu quero saber história sobre a cidade de Cusco. Então, Cusco, eu crio um serviço que recebe lá um parâmetro que é a cidade, e independente da cidade, eu conto histórias daquela cidade. Então, essa parte da intenção, da utterance, ela sempre vai mudar. Então, a gente chama isso de slot, que são parâmetros da intenção. E eu posso passar mais de um. Por exemplo, posso criar uma skill que me passa números randômicos. Então, eu falo, eu quero um número randômico entre 5 e 10. Então, 5 e 10 são os slots. Tá. A gente entendeu os conceitos. E agora a gente precisa entender como isso realmente funciona e quais são as opções que a gente tem. Por exemplo, eu como usuário acesso o meu dispositivo Echo. E aí, eu posso acessar, quando eu faço alguma requisição para a Alexa Skill, ela pode chamar uma função lambda, que é um serviço da Amazon para executar pedaços de código sem que você precise provisionar servidores. E aí, padrão é que dentro dos serviços lambda você pode rodar Java, Python, Node, acho que Go e algumas outras linguagens, PHP nativamente ainda não. Tá? Ou, caso você já tenha um serviço externo, você pode ter uma função lambda como proxy. Tá? Por exemplo, o meu serviço externo, eu já tenho um serviço e ele está em uma outra linguagem e ele dispõe informações que seriam interessantes estar na Alexa. Eu posso criar um proxy de lambda que vai pegar a informação em um formato e vai transformar daqui para cá num formato que o Alexa Skill entenda. Tá? Ou, caso eu queira, eu posso criar uma rota aqui no meu serviço também, e essa rota ela entrega a informação no formato que o Alexa Service entenda. Ou, de repente, dentro do próprio escopo da Amazon, eu posso ter instâncias lá rodando, sei lá, um Drupal, Node, PHP, Python, entregando essa informação também para a Alexa num formato que ela entenda. Então, vou mostrar um pouquinho aqui do painel da Amazon. Aqui é a área de configuração. Então, eu criei lá uma conta na Amazon como desenvolvedor e cadastrei uma skill. E aí, o que tem na skill? São aqueles conceitos que a gente falou, onde eu cadastro as intenções, cadastro os slots, e aí eu faço um mapeamento, lembra que são eles, as utterances, faço um mapeamento de como eu vou chamar a minha intenção. Então, ali vai a intenção, espaço, como eu vou chamar essa intenção. Tá? Então, aí que eu cadastro aquelas informações que a gente explicou um pouquinho antes. Configuração. Então, lembra que a gente falou, você pode acessar um serviço externo, então tem que ser via HTTPS. No nosso caso, está rodando aqui, esse serviço. Ou eu poderia chamar uma função lambda direto. No nosso caso, a gente está rodando uma aplicação PHP, num servidor, que responde para aquela rota ali. E caso eu não tenha o dispositivo, eu consigo testar também. Tá? Então, eu posso vir aqui no Voice Simulator e falar I wanna heard a confession. E aí a gente consegue ter como é que pode começar a debugar o nosso serviço. Então, esse é o payload que vai chegar no seu servidor, com informações da aplicação que está fazendo a requisição. Caso você precise de informações do seu cliente, do seu usuário, você pode também implementar uma autenticação de 2 fatores, e aqui ele passa um Access Token, tá? Para acessar informações mais sensíveis. Então, também tem como você criar um OAuth aí para trafegar informações sensíveis. Toda essa comunicação é via HTTPS. E aqui está o payload que você responde. Então, se você tem uma aplicação e ela responder nesse formato, e você vier aqui cadastrar o URL,
vai funcionar com o serviço Alexa, tá? E aí aqui também você pode clicar e ouvir o que está acontecendo, qual é o que ela está respondendo aqui, tá? Estou querendo passar o slide. E agora eu vou mostrar um pouquinho do código, tá? Tem uma aplicação bem simples aqui, escrita em Symfony. E vamos começar aqui pelo request. Então, eu estou utilizando aqui algumas bibliotecas que vão facilitar o parseamento dessa informação que vem para trabalhar isso com meio que orientado ao objeto, tá? Então, são essas aqui, Alexa, tá? Depois esse código vai estar disposto no meu GitHub, vocês podem entrar lá e utilizar, tá? Então, eu preciso de um Alexa ID, para que eu não fique respondendo aleatoriamente para várias aplicações, então só vou responder para a minha. E aqui o que eu faço? Eu pego o conteúdo do request, que vai vir um payload JSON, crio um certificado aqui, que eu posso cachear para que depois da primeira requisição eu não consiga receber payloads com certificado diferente, então é uma questão de segurança. E aí eu pego o conteúdo que eu parseei lá em cima e o Alexa ID e passo para a minha biblioteca que vai cuidar de request. Seto como dependência o certificado, ou seja, só vou aceitar requisições com aqueles certificados que vieram no payload. Pego aqui o conteúdo já parseado, em formato de objeto. E aqui eu vou fazer um acesso ao banco de dados com o Doctrine, tá? Então, eu criei uma entidade simples e eu vou pegar essas informações lá como um repositório. Aqui, crio o response, então eu já tenho o request, já tenho as informações que vieram, mas eu preciso formatar isso de uma forma que eu entregue legivelmente para o serviço Alexa. Então, eu faço com esse objeto aqui, né? E é aqui que eu trabalho com as intenções. Então, está um código bem simples mesmo para que fique fácil. Então, se eu quiser ouvir uma confissão, eu simplesmente venho aqui, falo para o meu repositório, pega uma confissão randômica. E ele vai me trazer um objeto da entidade confissão. E aí aqui no meu objeto response, eu mando que se encerre a sessão, e respondo com um texto. Então, aqui no responde vai um texto ali, tá? Então, que no caso vai ser o que ele recuperou randomicamente do banco de dados. E no caso de fazer a confissão, a única diferença é que eu pego um slot, ou seja, quando eu falei que eu queria fazer uma confissão, eu falei que eu era um desenvolvedor Java. Então, eu sou um desenvolvedor Java, é o slot. Então, ele pega isso, fala para o meu repositório, registrar aquela confissão no banco de dados. E aqui, interessante, é que eu encerro a sessão. A primeira vez que eu que eu falei para abrir o skill de confissões, ele ficou esperando uma interação minha, né? Se eu falava que eu queria ouvir ou se eu queria fazer uma confissão, tá? Então, que é o caso do default. Só que a diferença é que aqui no default eu respondo com um texto, mas eu não encerro a sessão como eu fiz aqui antes. Por quê? Quando eu quero ouvir uma confissão, ele só me fala a confissão e termina a sessão. Ele não precisa esperar uma interação minha. Mas, no caso, quando eu abro o skill, eu preciso mandar essa informação e ficar esperando uma próxima requisição. Então, basicamente, é isso. Bem simples, trabalhando com essa biblioteca. Do exemplo que a gente deu ali, a gente colocou uma interação simples. A gente pede, fala uma confissão e ouve uma confissão. Tem uma interação só. Mas isso pode ir muito além ali naquele switch case da vida. Por exemplo, se a gente pede para a Alexa, compra 1 quilo de maçã no Pão de Açúcar. Ela vai perguntar, ela pode colocar para perguntar depois, onde você quer que entrega? Qual vai ser seu meio de pagamento? Então, você pode ter várias iterações aí.
Bom, e beleza, tá Alexa, só que é aquela linguagem ainda à la Google, né? Aquela voz robótica e tal. E tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar isso, meio que vamos dizer, dar sentimentos à Alexa, como essa Sofia aí, né? Que ela vai destruir os humanos, mas não assim, para deixar a linguagem dela mais parecida com a nossa, que é usar tags SSML. Não sei se alguém conhece essa linguagem de markup, ela é disponível pela W3C, e ela só é um jeito de padrão para a gente transformar marcação de texto em geração de fala sintética. E aí, né, na página da W3C tem algumas dessas tags disponíveis que a gente pode usar, e na página da Amazon, no Skills Kit da Amazon, tem algumas que são as que permite dentro da skill, né? No nosso caso aqui a gente vai usar um efeito de sussurro. Como estamos falando de confissão, nada mais justo do que fazer ela falar baixinho, né, para a gente e tal, a confissão. Mas existem outras 5 principais tags aí que são bastante usadas. Tem a de sussurro, que a gente vai usar. Essa de beep, que, por exemplo, no caso, você pode colocar para falar um palavrão, você põe essa de beep aí. A sub, ela troca a palavra. Então, se você quer colocar aqui uma palavra que a pessoa fale, ou que a Alexa vai falar, você pode colocar para ela trocar por outra coisa. Dá para fazer algumas brincadeiras. E para dar ênfase também e aumentar o volume da fala. Aí a gente vai mostrar um exemplo agora de fazendo a Alexa sussurrar. Então, eu vou lá no serviço de novo e só vou mudar aqui na configuração a rota. Eu tenho uma outra rota que ela entrega com SSML, que é essa marcação. E aí eu vou testar aqui agora. Alexa, open confessional. I can heard and tell confessions. In order to make a confession, you can say, I want to say that, and what you would like to confession. Or you can say, I want to heard a confession. I want to heard a confession. Ele falou bem baixinho, eu sou um desenvolvedor Ruby. Ela ficou com vergonha. Bom, essa é a ideia de você brincar um pouquinho, né? A gente brincou com dar sentimento Alexa, mas essa questão de sussurrar, basicamente é isso, deixando ela mais humanizada. Assim. E como a gente mostrou ali nas comparações de dispositivos, a gente viu ali que tem desde esse Echo, né, o Echo Dot, até o Echo Show, que é aquele de $229 lá. E aí, com ele, você consegue enriquecer a experiência do usuário, que você retornar cards para o usuário, não só a voz da Alexa robotizada, né? Por exemplo, no caso de você tem um restaurante, você quer consultar, quero ver como que é o prato X. Aí ele vai lá no seu Echo Show e vai retornar a foto do prato. Além de ele pode estar falando os ingredientes na Alexa para você e te mostrando a foto do prato. Também de vendas de carro, enfim, tem uma infinidade de aplicações aí para usar. Para você configurar o dispositivo, você precisa instalar um aplicativo no seu celular. Então, toda vez que eu entrego um conteúdo para o Alexa que não tenha uma tela, essa informação fica aqui no seu celular. Tá? Então, eu posso mandar a informação para o Alexa e aqui no aplicativo do Alexa, o card que eu mandei fica visível aqui, caso o seu dispositivo não tenha essa tela. A gente tem um exemplo aqui. Esse aqui é um card bem simples, que é de previsão do tempo. Acho que está sem som, né? No HDMI, né? Right now in Middletown, it's 83 degrees with cloudy skies. Today's forecast has some sun and thunderstorms, with a high of 90 degrees and a low of 70 degrees. Não sei se deu para vocês ouvir, mas ela falou a previsão e mostrou o card ali. Acho que já vamos trocar para mostrar o outro. Né? Opa! Desculpa. Perdão. Não foi a Alexa que ganhou sentimentos demais, vai destruir a humanidade. Além da Alexa, a gente tem uma infinidade de outros voice speakers aí, além do Echo, né, de outras funcionalidades. E tem o Dialogflow, não sei se vocês conhecem também, que a gente vai falar daqui a pouco, e tem o Alexa Lex,
que também é uma API para você desenvolver para você desenvolver interfaces conversacionais. A interface conversacional ela surgiu para deixar a gente ter um contato não só com aquele negócio de ícone, mouse, teclado, mas ter o voice speaker, ter um chatbot ali que conversa com você através de machine learning, enfim, isso vai dar uma experiência melhor você com sua aplicação. E o Dialogflow é uma API, deixa eu só voltar aqui, meu tempo. É uma API que permite você integrar qualquer aplicação para usar uma interface conversacional, de texto ou de voz. Tá? E aí, em paralelo ao Dialogflow, tem o Amazon Lex também, que é a mesma coisa, faz a mesma coisa que o Dialogflow. Não sei se vocês lembram do RoboEd. Quem aqui pegou um tempo antigo aí? O RoboEd é a primeira inteligência artificial que a gente tem registrada. Em 2004, a Petrobras lançou para você saber serviços de sustentabilidade, algo assim. É um case de sucesso. Exato. De interface conversacional. E isso daí evoluiu. O pessoal faz bot para o Telegram, enfim, tem uma infinidade de coisas. E aí, com o Dialogflow ou com o Amazon Lex, você pode desenvolver para qualquer aplicação uma interface conversacional, seja um chatbot ou um voice speaker da vida. Aqui, passando a voice speaker timeline, aqui, a Amazon lançou o Echo em 2014, e aí demorou um tempo para o Google lançar o Google Home até, né? Que foi acho que eles estavam processando a informação, assim, mas depois do Google Home já veio uma infinidade, porque realmente assim, é o que a gente vê no futuro é interface conversacional, é inteligência artificial, os chatbots também. Tem muita gente usando, muita aplicação. Você entra em qualquer e-commerce da vida, tem um chatbot lá que vai te responder alguma coisa. Isso daí é tudo interface conversacional. E aí, para mostrar a implementação disso no nosso futuro, vou passar um videozinho. Introducing Amazon Echo. Hi there. And some of Echo's first customers. Echo is a device designed around your voice. Simply say Alexa and ask a question or give a command. Alexa, how many tablespoons are in 3/4 cup? 3/4 cups is 12 tablespoons. Echo is connected to Alexa, a cloud-based voice service, so it can help out with all sorts of useful information right when you need it. To me, it's bringing technology from Iron Man at Tony Stark's house into your own. Echo can hear you from anywhere in the room, so it's always ready to help. I can have the water running, I can be cooking, the TV can be on in the back room, and she still can hear me. It can create shopping lists, Alexa, add waffles to my shopping list. provide news, From NPR News in Washington. control lights, Alexa, turn on the lights. We use it to set timers. We use that feature all the time, and that's one that's specifically helpful, I think, uniquely to blind people. calendars, Today at 1 p.m. there's lunch with Madeline. and much more. Alexa, how's traffic? For Jose's commute, the fastest route takes about 18 minutes. You can even reorder from your Amazon shopping history by simply asking Alexa. The Prime reordering is when you can ask Alexa to order something that you've already ordered through your Prime account. Stream music from Pandora, TuneIn, iHeartRadio, and Prime Music. We use music a lot. And listen to your favorite audiobooks from Audible. In the years since I'd first started reading Artie's missives, With its advanced audio design, Echo fills any room with immersive sound. And she's kind of funny. Alexa, tell me a joke. Why did the bubblegum cross the road? Because it was stuck to the chicken's foot. The Echo app is useful for keeping track of to-do lists and other info on your device. What's great is that, for example, if I want to read exactly what's on my to-do list that I added through the Echo, I can also access it even if I'm not at home. Echo is always learning new skills. We actually discovered that we can teach Alexa to learn my accent. Alexa, add Nescafe on my shopping list. I have added Nescafe to your shopping list. And becoming part of the family. Alexa, what's the chance of rain? There's an 80% chance of rain. The Echo is a tool that we use to keep our household functioning. Okay, boot and boom. Ready to go? Yeah. Alexa, goodbye. Bye-bye. Goodbye. Então, falando com essa infinidade de coisas que dá para a gente fazer, às vezes a gente pensa no PHP,
Aí a gente não associa que dá para fazer coisas tão legais como essa, como integrar com um voice speaker, fazer um serviço desse. Mas é possível sim no PHP. Tá aí o exemplo, a gente mostrou uma coisa bem simples, que são os primeiros passos mesmo, mas disso a gente pode evoluir para uma infinidade de coisas. E é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui.